Olá, estamos agora dando início à última aula do nosso curso de Pedagogia Descolonial do Trabalho. E, bom, para concluir, essa versão online do curso que a gente desenvolve na versão presencial no campus Realengo do Colégio Pedro II, então a gente está com uma versão mais enxuta, mais condensada. Esse último momento, essa última aula, ela chama e convida para essa construção de uma pedagogia crítica de natureza descolonial e que se afirma também enquanto uma pedagogia do trabalho, mas que tem a sua centralidade na sua afirmação enquanto uma pedagogia crítica assentada no ponto de vista do descolonial, da afirmação da descolonização do poder e da sociedade como o seu projeto estratégico, vamos dizer assim. A gente convida para essa última aula, para esse último momento, o ponto de vista daqueles que podem ser considerados os portadores do mais antigo ponto de vista antagônico, antagonista ao projeto colonial, que é o ponto de vista dos povos indígenas dessa terra. Então, aquilo que em alguma medida tem sido dito, a mais importante novidade, entre aspas, do debate teórico e político no Brasil tem sido o resgate da perspectiva e do ponto de vista crítico dos povos indígenas que têm saído, têm invadido a arena do debate público e trazido a sua perspectiva crítica para enriquecer a crítica geral a um modelo de desenvolvimento, a um modelo de sociedade, a uma estrutura de poder que evidencia a cada dia a sua impermeabilidade às necessidades e às possibilidades de realização humana do povo brasileiro. E isso a gente pode ampliar para uma escala continental e internacional. Então, essa nossa última aula, ela toma como referência a terceira parte de um livrinho, que é esse aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pelo Ailton Krenak. O Ailton Krenak é uma figura fantástica, um intelectual extremamente potente, que é também uma liderança militante política indígena, liderança dos Krenak, povo da região de Minas Gerais, e que há várias décadas vem expressando as demandas, as reivindicações do seu povo e, na verdade, sendo porta-voz das demandas e reivindicações dos povos indígenas de modo geral nesse país. Povos indígenas que são submetidos há mais de 500 anos ao massacre imposto pelo projeto colonial, que nos constitui enquanto tais, e, portanto, Ailton Krenak contribui trazendo o ponto de vista daqueles que estão no outro lado, sendo o contraponto mais natural a esse projeto colonial que, do ponto de vista também da classe trabalhadora brasileira, fica evidente hoje, nesse começo do século XXI, que é necessário submeter a uma crítica revolucionária, ou seja, o projeto colonial de poder e de sociedade que está profundamente inscrito naquilo que somos ainda hoje e segue vivo e segue se reproduzindo na dinâmica do poder, esse projeto é um projeto que precisa ser superado para que nós possamos realizar, enquanto povo, enquanto nação, em democracia, em liberdade, a afirmação dos caminhos que nos permitam, enquanto sociedade, enquanto seres humanos,
nos apropriarmos novamente do conjunto de forças sociais, de forças criativas, de forças produtivas que nós desencadeamos e submeter essas forças às realizações da nossa própria plenitude, né? Do que há de mais pleno naquilo que somos. Então, o ponto de vista da crítica descolonial vinda dos povos indígenas é um ponto de vista fundamental para enriquecer essa abordagem crítica e contribuir para a constituição dessa sistematização de uma pedagogia descolonial, né, para o povo brasileiro no século XXI. Uma pedagogia descolonial do trabalho que esteja à altura de realizar ou de expressar, melhor dizendo, as necessidades e as possibilidades históricas da maioria do nosso povo. Bom, e aí o título do livro do Krenak ele é muito provocativo em si mesmo, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Ele já traz o ponto de vista do fim do mundo, né? E é muito interessante porque o Krenak vai fazer questão de afirmar que o ponto de vista dos povos indígenas é o ponto de vista daqueles que já passaram por um fim do mundo, né? O mundo dos povos indígenas que viviam nessa terra, ele acabou, né? Ele foi destruído pela invasão colonial e pelo projeto colonial imposto desde então, e que, portanto, aquela ameaça, né, a iminência de uma catástrofe, de uma situação que é cada vez mais evidente, flagrante nesse começo do século XXI para os povos do mundo, e aqui não é diferente, né, o fato de que vivemos um ineditismo histórico com uma crise ambiental de graves proporções, articuladas com uma crise econômica, social e política e geopolítica profunda, uma crise de paradigmas. E aqui mesmo, nesse momento, né, em que estamos passando por uma crise pandêmica terrível, né, essa ideia do fim do mundo se aproxima do debate público e o Krenak vem trazer a perspectiva daqueles que já passaram por um fim do mundo, né, e que vem trazer em alguma medida as suas lições para que nós, o conjunto do povo brasileiro, né, no caso desse enfoque que nós estamos dando no curso, para que o conjunto do povo brasileiro possa ressignificar o momento atual e submeter esse momento atual a uma abordagem crítica com possibilidade de apontar uma superação, né? E qual é a grande contribuição que o Krenak vai trazer, né, para essa leitura crítica do presente? Né, ele vai estar articulando justamente essa compreensão do antropoceno no qual nós estaríamos vivendo enquanto era do planeta Terra, né, o antropoceno, no qual o humano, a atividade humana se torna força geológica, se torna força natural de maneira inequívoca, e ao mesmo tempo que os limites impostos pelo natural submetido a uma ação predatória humana, esses limites do natural invadem o campo da cultura, invadem o campo da produção humana também como fator dessa ordem humana. Então, um momento em que há uma espécie de eliminação dos limites que um dia foram estabelecidos entre o humano e o natural como uma dicotomia rígida, né? Esse antropoceno seria o momento em que essa barreira deixa de fazer cada vez mais, ela deixa de fazer sentido, né? Em função de que o humano cada vez mais é uma força na natureza e a natureza cada vez mais é uma força que invade a política, a reflexão social, a cultural, ideológica, epistêmica, né? E que o Krenak vem trazer a reflexão, a necessidade de pensar em que medida o paradigma da modernidade ocidental imposto de modo absolutista pelo capitalismo colonial desde as suas origens ao mundo inteiro, né?
uma modernidade ocidental que estabelece um dualismo rígido entre o humano natural, entre a razão e o corpo, entre o moderno e o primitivo, entre o civilizado, né, de um lado, o selvagem do outro. Então, essa modernidade, esse paradigma da modernidade ocidental tornado um paradigma absolutista, tendente a submeter todos os povos do mundo, seus saberes, suas experiências, seus modos de relacionamento uns com os outros e com o mundo, tudo isso sendo submetido à pré-história da humanidade, ou ao passado, ou àquilo que precisa ser superado, né? Essa modernidade ocidental absolutizada, o que o Krenak nos traz é pensar de que modo é inerente a esse absolutismo, né, nos trazer a essa situação presente, ou seja, de que modo uma civilização construída com base nesse tipo de dualismo, né, de dualismo rígido e abstrato que desloca o ser humano da natureza de modo completamente arbitrário, vamos dizer assim, né, em que medida essa construção civilizatória não estaria inevitavelmente ligada a uma situação como a que nós vivenciamos no presente, né? Com o antropoceno, com a crise ambiental e com os limites que isso coloca, inclusive, para a reprodução humana no planeta nesse século XXI. Né? Então, a reflexão do Krenak ela é muito potente e ela busca fazer uma responsabilização intelectual do paradigma imposto como expressão da dominação colonial no campo do pensamento, no campo da intersubjetividade, essa responsabilização como um momento necessário, né, indispensável de qualquer crítica descolonial, porque na verdade a colonização ela está expressa profundamente, e a colonialidade do poder está expressa profundamente também no poder simbólico, né, no campo da episteme, no campo daquilo que nós pensamos, concebemos, naquilo que é tornado ou não possível no campo do pensamento. Né? Então essa crítica é uma crítica fundamental para que se possam alargar as fronteiras do possível nesse momento histórico que vivemos. E aí o Krenak ele vai introduzir outros elementos, ele vai nos convidar a pensar sobre de que maneira a própria ciência, a potência do pensamento científico, ela vem sendo reduzida, né, no ponto de vista de poder oferecer a nova capacidade imaginativa para os seres humanos palmilharem uma caminhada nova, alternativas existenciais, civilizatórias, sociais, políticas, de que maneira a ciência capturada pela técnica, né, a ciência capturada pelas necessidades da reprodução do capital, ela deixa de ser uma potência, né, a serviço dos seres humanos e da autoconstrução dos seres humanos no que diz respeito à reinvenção de formas de vida social, de formas de interação com a natureza, com o planeta, e isso faz com que a necessidade de um olhar crítico, não para desqualificar a ciência ou para negar de modo radical ou absoluto a ciência, mas para poder perceber o quanto que o cientificismo que se impõe como narrativa absoluta nos tempos que correm, eles precisam ser balizados por uma perspectiva mais crítica, para entender o que há de propriamente ciência no que se afirma como racionalidade científica contemporânea e o que há de contrabando, né, por dentro do que se chama de pensamento científico, o que há de contrabando, na verdade, de interesse da reprodução do status quo. Né? Então, a necessidade de libertar o próprio pensamento, a própria imaginação científica, libertar o método científico e a curiosidade científica da clausura na qual ela se encontra sob a hegemonia dos poderosos interesses que dirigem o mundo hoje e que dirigem a doxa, né, do pensamento científico nos dias que correm. Então, essa é uma reflexão importante e
diante da queda, né, o Krenak ele evoca a imagem da queda, que a grande preocupação da civilização contemporânea diante da emergência da crise ambiental, da pandêmica, da crise social, dos movimentos migratórios em massa, da crise econômica, há um alarme, né? Há um alarme generalizado e se sente, há uma percepção cada vez mais ampla de que estamos numa queda e que essa queda ela precisaria encontrar uma limitação, né? Estancar esse processo de queda. E o Krenak vai evocar uma imagem muito bonita, que é a imagem de que possivelmente a queda ela é a própria natureza da nossa vida, né? Essa civilização ela vem se movimentando, a dinâmica própria da civilização colonial capitalista é a da própria queda, né? E que, portanto, seria possível e necessário evocar a construção de paraquedas, né? Paraquedas coloridos, paraquedas que evoquem a ideia da beleza, do sublime, né? Da imaginação de novas alternativas, e que esses paraquedas eles precisam ser produzidos e construídos a partir da recuperação daquilo que foi mantido, proscrito, né? Ou daquele ponto de vista que foi mantido às margens do que uma sociedade que se pretendia avançar na modernização, nos parâmetros eurocêntricos dominantes, ela precisava jogar na proscrição, né? Ela precisava atirar ao campo do passado, e que esse momento é o momento em que seja possível e necessário experimentar e vivenciar a natureza de uma outra forma, né? E experimentar e vivenciar a natureza de uma outra forma significaria incorporar e trazer para o campo da reflexão, para o campo do debate público, para o campo da legitimidade do debate e da discussão, a experiência e a vivência daqueles que foram condenados em grande medida pelo dualismo da modernidade ocidental à condição de mera natureza ou de quase humanos, né? Que seriam todos aqueles povos condenados pela modernidade ocidental eurocêntrica a uma existência não propriamente humana, não propriamente racional, porque inscritos no campo da natureza e, portanto, não propriamente como nós, né? Afirmado do ponto de vista eurocêntrico. E o Krenak vai fazer questão de trazer para o debate a necessidade de resgatar a perspectiva da experiência e da vivência desses outros grupos humanos e da sua maneira de experienciar e vivenciar a relação com o mundo, né? De experienciar e vivenciar a natureza como dotada de uma sobrenatureza, né? Para utilizar um conceito que vem sendo trabalhado por uma corrente ampla de antropólogos e filósofos que vem aqui no Brasil, sobretudo, buscando dialogar em intensidade com as formulações do pensamento ameríndio, o perspectivismo ameríndio, né? Nomes como Eduardo Viveiros de Castro, Marco Antônio Valetim, né? E esses intelectuais vêm trazendo a ideia de que, junto com aquilo que o Krenak afirma, a experiência e a vivência desses outros humanos, né, condenados pela modernidade ocidental a uma condição de quase humanos, vamos dizer assim, esses outros humanos vivenciariam e experienciariam a natureza como dotada de uma sobrenatureza, mas uma sobrenatureza que não está fora da natureza, mas que é ela própria, nas dimensões daquilo que só uma outra forma de experiência e de vivência seriam capazes de produzir, né? E essa provocação, né, que traz o pensamento do Krenak, ele é muito valioso porque ele não faz uma condenação em bloco, né, e nem busca uma supressão do pensamento ocidental, moderno, das conquistas da ciência,
ou coisa que o valha, né? Do ponto de vista da crítica descolonial que nós propomos desenvolver a partir desse curso, nós consideramos fundamental fazer um detour, né, por essa cosmopolítica, né, para usar um conceito novamente utilizado pelo Krenak, pelo Eduardo Viveiros de Castro, ou seja, trazer a perspectiva cosmopolítica dos povos indígenas dessas terras, para poder fazer uma crítica em profundidade daquilo que normalmente, mesmo pela perspectiva crítica elaborada ao longo dos últimos séculos, né, e sobretudo do último século aqui no Brasil e na América Latina, a perspectiva crítica deixava incólume, né, o unilateralismo do paradigma da modernidade ocidental, e não é possível que uma obra descolonial, né, que um projeto descolonial, um projeto emancipatório descolonial, que tem que ser e precisa ser um projeto de desalienação coletiva, né, um projeto de desalienação social, não é possível que essa desalienação ela se realize a fundo, que ela se complete e que ela vá às profundidades do ser social que somos, sem que ela submeta a esse paradigma da modernidade ocidental, eurocêntrica, a uma crítica revolucionária, que não pressupõe eliminá-la, né, jogar lá os porões do ocultamento e do silenciamento, como ela própria fez em relação ao ponto de vista de outros povos, de outras sociedades, né, distanciadas da Europa moderna, seja no tempo, seja no espaço, mas não, que convide esse paradigma da modernidade ocidental a uma coabitação democrática, né, com outros paradigmas, com outros conhecimentos, com outros saberes, com outros valores e com outros modos de produção de conhecimento e modos de produção de valores a serviço da promoção da emancipação, da libertação humana, né, no interior desse projeto descolonial, né, que tem que ser um projeto societário, global, né, e que, obviamente, como expresso nos fundamentos desse curso, né, esse projeto emancipatório global, ele tem uma dimensão que é especificamente pedagógica, que é especificamente educativa, que é um pouco o que nós nos propomos a fazer aqui como contribuição para essa reflexão. Então, sendo assim, uma pedagogia descolonial, uma pedagogia que beba e que se constitua a partir dessa perspectiva, desse paradigma descolonial, e que seja uma pedagogia construída a partir do ponto de vista das necessidades e das possibilidades históricas da classe trabalhadora brasileira, essa pedagogia descolonial ela precisa incorporar essa crítica radical que o ponto de vista dos povos originários, dos povos indígenas, trazem, né? E que fazem com que a modernidade ocidental seja despida de sua unilateralidade absolutista e que seja convidada a uma coabitação democrática com outros saberes, e que isso precisa estar incorporado numa formulação pedagógica. Uma formulação pedagógica descolonial do trabalho não pode reproduzir os primados e as exigências que são tidas como absolutamente universais por essa modernidade ocidental. Ela precisa ser crítica em relação ao que há de universal ou não, né, no absolutismo da modernidade eurocêntrica, da modernidade ocidental. Então, é importante porque isso nos coloca a possibilidade de evidenciar um aspecto no momento em que nós caminhamos para o fim desse curso, né? Que é o seguinte: aqui nós propomos a construção de uma pedagogia descolonial do trabalho que seja a expressão do ponto de vista social da classe trabalhadora brasileira. Mas isso não quer dizer que nós entendamos que a classe trabalhadora brasileira, como sujeito histórico, é o portador exclusivo de um projeto descolonial. Ao contrário, né? Nós entendemos que o descolonial, como perspectiva e como projeto,
ele é um grande território comum de compartilhamento entre várias perspectivas que se alimentam mutuamente, que se fortalecem mutuamente no que diz respeito a uma busca emancipatória em relação à colonialidade do poder nas nossas terras, no nosso país, né? E sobre o nosso povo. Então, a classe trabalhadora brasileira, ela oferece uma perspectiva descolonial, que nós apresentamos aqui no curso, no campo da pedagogia, como uma pedagogia descolonial do trabalho. Mas, além da classe trabalhadora brasileira, é possível falar que a negritude brasileira, ela também é sujeito de uma perspectiva descolonial. As mulheres são sujeitos de uma perspectiva descolonial, os povos indígenas também. E que o descolonial seja um grande terreno de encontro sincrético, no qual esses diferentes sujeitos, né, num diálogo permanente de construção coletiva e comum, possam fortalecer, cada uma dessas perspectivas possa fortalecer umas às outras para o desencadeamento e o fortalecimento de um projeto, né, emancipatório, político, social, histórico e pedagógico, né, que submeta a colonialidade do poder a uma crítica revolucionária e a uma superação histórica, né, como nós pretendemos aqui. Então, o curso não oferece uma palavra final, né, na verdade, como foi dito desde o primeiro momento, a ideia desse curso é fazer a contribuição para estimular uma reflexão pedagógica a partir desse lugar, né, que é o lugar da classe trabalhadora brasileira, na construção de uma pedagogia descolonial do trabalho, que seja capaz de incorporar, a partir desse lugar, que é o lugar da classe trabalhadora brasileira, uma reflexão pedagógica, né, que se constitua a partir dos primados daquilo que vem sendo construído ao longo do tempo, né, nesse último século e meio, como pedagogia do trabalho, ou seja, a ideia de uma pedagogia fundada na educação escolar, numa educação escolar pública, gratuita, universal e obrigatória, e que também seja uma educação escolar que faça dialogar o ensino intelectual com a educação propriamente física. Isso abre um campo de debate imenso quando iluminado pela perspectiva descolonial, e que também dialogue com o ensino tecnológico e com o trabalho enquanto prática pedagógica, né, enquanto processo pedagógico. E também, como elemento fundamental, a ideia da auto-organização democrática das comunidades escolares como parte de um processo pedagógico. Essa contribuição da pedagogia do trabalho, no caso de um projeto pedagógico elaborado do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira, precisa se alimentar e se construir junto com o que traz propriamente a pedagogia descolonial, ou o ponto de vista descolonial traduzido em pedagogia, né? Uma pedagogia que olhe para a nossa história e para a nossa construção como povo, botando o mundo de pernas para o ar, ou seja, fazendo com que os últimos sejam os primeiros, né? Olhando a contribuição fundamental da população negra, dos povos indígenas para aquilo que somos, que possa fazer a denúncia da colonialidade do poder ao longo de toda a nossa história, que possa fazer a valorização e ser orgânica a um projeto de construção nacional, democrático, transicional ao socialismo nesse país, que possa colocar o protagonismo da população, da classe trabalhadora brasileira, tal como ela é, negra, indígena, cabocla, e que isso se expresse numa concepção e numa imagem de nós mesmos que nos permita nos movimentar para realizar um projeto de sociedade a partir desse ponto de vista, né? Então, é com base nesses elementos que entendo que seja possível que os educadores, as educadoras, os trabalhadores na educação, os estudantes, todos aqueles voltados a pensar a educação brasileira, podemos todos nós arregaçar as mangas nesse momento e contribuir para a sistematização e desenvolvimento de um ponto de vista pedagógico descolonial do trabalho, que seja o momento educativo, o momento pedagógico de um projeto emancipatório mais amplo
que possa garantir que nós construamos um projeto de sociedade, de poder e de país aqui no Brasil que esteja à altura da dignidade do nosso povo. Então é isso, muito obrigado e até as próximas oportunidades.